Olá, amados adolescentes, meu muito bom dia a todos. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que estejam todos firmes no Senhor e guardados, protegidos neste momento delicado que nós estamos passando. Que Deus continue a guardá-los, a preservá-los, a sustentá-los e que estejamos sempre firmes e alegres no Senhor, mesmo em circunstâncias adversas como nós temos passado nesses dias, mas sabendo que o Senhor está no controle, o Senhor está acima de todas as coisas e o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, que nos ama e cuida de nós. Assim que Deus nos abençoe grandemente nesta aula. Esta será a última aula de nossa revista, a revista sobre as cartas de Paulo. E então nós teremos a lição de número 13, a última aula. E então, na próxima aula, com o nosso professor Jorge, ele trará a primeira aula da nova revista. Espero que seja uma bênção, assim como esta foi e tem sido para nós. Assim que Deus nos abençoe grandemente, eu irei projetar os slides. Vamos lá. O título da nossa aula, o tema é vamos ver, Cartas de Cristo. E eu vi assim, e vi que tema interessante. Eu fiquei bastante curioso para o que o autor da lição estaria a escrever. E então eu verifiquei que, de fato, existe esse termo na palavra de Deus. Carta de Cristo. Então nós meditaremos sobre isso, né? Nós estamos estudando sobre as cartas de Paulo, que são livros inspirados da palavra de Deus, e agora entenderemos um pouco melhor este tema, cartas de Cristo. O que o apóstolo quer dizer quando ele diz à igreja de Corinto que eles são carta de Cristo? Nós veremos isto nesta aula. Vamos, então, iniciar com o nosso primeiro texto, que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. Este será o nosso texto base, que fala sobre este ensino a respeito daqueles crentes serem cartas de Cristo. Eu irei também colocar o texto para nós projetado, mas também peço que você esteja com sua Bíblia, que eu também abrirei algumas vezes para nós lermos. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, nós leremos dos versos 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai eterno, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o seu santo nome. Reconhecemos, Pai, nossa pequenez, nossa total dependência do Senhor e da graça do Senhor. Ó Pai, perdoe, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoe nossas faltas, nossas dívidas, nossos erros, Pai. Perdoe-nos, ó Pai, por muitas vezes falharmos, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a vivermos cada vez mais perto do Senhor,
a andar com o Senhor, pois certamente esta é a vontade do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Abençoe cada adolescente que estará assistindo esta aula, Pai. Abençoe teus servos, Pai. Abençoe teus filhos. Guarde-os, livra-os do mal, abençoe-os e abençoe também seus pais, porventura irmãos. Abençoe-os, Pai, e abençoe-nos especialmente nesta aula. Que o Espírito Santo do Senhor conduza, dirija e venha me usar por sua graça e misericórdia. Assim eu oro no nome maravilhoso de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Para nosso início, eu gostaria de listar as cartas do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento não são somente as cartas de Paulo, embora elas são a maioria das cartas do Novo Testamento. Se não me engano, 13 cartas. Mas há também outras cartas escritas por homens de Deus para igrejas e para pessoas no Novo Testamento. Então, há outros escritores, além do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, como nós sabemos, por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, e também outras cartas, e ainda o Apocalipse de João. Mas as cartas do Novo Testamento são estas: a Epístola de Paulo aos Romanos, primeira e segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, na qual será o enfoque nosso nesta aula, a segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, Epístola de Paulo aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Efésios, Epístola de Paulo aos Filipenses, Epístola de Paulo aos Colossenses. Vejam, são realmente bastante epístolas do apóstolo Paulo. Primeira e segunda epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira e segunda epístolas de Paulo a Timóteo. Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Filemon. E então, agora nós já teremos uma carta em que nós não sabemos com exatidão quem foi o autor dela, que é a Epístola aos Hebreus. Uma carta maravilhosa, tremenda, que vem a falar a respeito das coisas do Antigo Testamento e o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. É uma epístola maravilhosa. Eu os incentivo a lerem a carta aos Hebreus, pois certamente Deus usará esta leitura para a nossa edificação. Há também a epístola de Tiago, uma pequena epístola, se não me engano, cerca de 5 capítulos. Tiago aqui não o apóstolo Tiago, mas Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus, que depois veio a se converter, depois da ressurreição de Cristo. Primeira e segunda epístola de Pedro, o apóstolo Pedro, homem de Deus, fervoroso. Primeira e segunda e terceira epístola de João, João, discípulo amado, aquele que recebeu a revelação do Apocalipse e que também escreveu o quarto evangelho. E também a epístola de Judas, que foi também meio-irmão do nosso Senhor Jesus, que também creu no Senhor e escreveu esta epístola a irmãos da época, que é uma epístola pequena, que às vezes pode não vem a nos chamar a atenção, mas que é, assim como todos os livros e todas as epístolas, palavra de Deus. Ok, as cartas do Novo Testamento, elas são o meio pessoal e direto pelo qual Deus fala com seu povo por meio dos apóstolos. Vejam só. O Senhor, Deus, fala com seu povo, com a sua igreja,
por meio dos apóstolos inspirados para escrever as cartas. Não somente os apóstolos, mas também os irmãos de Jesus, como eu vinha dizer, também o evangelista Marcos, e também o evangelista Lucas, mas também por meio dos apóstolos. E, em destaque, o apóstolo Paulo, sobre quem nós falaremos um pouco nesta aula. A maioria das cartas inicia e termina com saudações e bênçãos, evidenciando o amor que os escritores tinham pelos destinatários. Isso é uma verdade. As cartas, grande parte delas iniciam com essas saudações e terminam com as bênçãos. Nós vemos aqui em 2 Coríntios capítulo 1, verso 2 diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação. O apóstolo Paulo desejando graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele termina com as bênçãos. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então nós temos aqui a bênção apostólica do apóstolo Paulo, que mostra, revela o amor que esses escritores tinham pelas igrejas. O grande tema, este item é muito importante, o grande tema que une todas as cartas é Cristo e a salvação que ele realizou e aplica ao seu povo. Esta é a grande mensagem, a mensagem sobre a pessoa do Senhor Jesus e sobre a obra que ele realizou na cruz do Calvário e sobre essa grande salvação que alcança os eleitos de Deus, os escolhidos e predestinados, que alcança os homens, que é aplicada pelo Espírito Santo de Deus. E isso ainda nos dias de hoje. Por isso nós devemos pregar o Evangelho. Que Deus nos ajude a pregar o Evangelho, a não ficarmos acomodados e nos levarmos por tantas coisas do nosso dia a dia e conhecermos pessoas, falarmos com pessoas, mas não falarmos de Jesus a elas. Muitas vezes nós estamos pecando quando temos a oportunidade de falar de Jesus e não falamos. Devemos falar, evangelizar, e pois assim, Deus pode salvar pessoas. Vejam que tremendo. Deus pode salvar pessoas para que elas vivam para sempre com o Senhor Jesus no céu. Isso é tremendo. Nós não podemos deixar de evangelizar, que Deus nos quebrante, nos constranja, para que sejamos firmes e fiéis na evangelização. Que Deus o abençoe, amado adolescente, a falar do Senhor Jesus ao seu amigo, ao seu colega, ao seu tio, à sua tia. Que Deus o use para falar de Cristo. Eles precisam ouvir. Eles precisam ouvir as boas novas do Senhor Jesus. Fale sem medo, sem temor. Diga a respeito do Senhor Jesus. E diga que eles precisam de arrependimento e crerem na graça do Senhor Jesus, na salvação que Ele concede a todos que creem que Ele é o Filho de Deus e morreu na cruz pelos pecados de seu povo. E agora, retornando ao nosso texto base, nós veremos que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre cartas de recomendação. Cartas de recomendação, na época do apóstolo Paulo, era algo comum. Ou seja, era comum alguém se apresentar por meio de cartas de recomendação. Até hoje, às vezes, para que nós
possamos concorrer a uma vaga de emprego, alguma empresa pode pedir a nós, logo em breve poderão pedir a vocês, né, quando estiverem em busca do primeiro emprego, caso ainda não tenham, mas algumas empresas pedem uma carta de recomendação de alguma, às vezes de alguma outra empresa, de alguém, de algum profissional, para que com essa carta de recomendação eles possam ter maior segurança na sua aceitação. E isso já havia na época do apóstolo Paulo, ou seja, pessoas que se apresentavam por meio de cartas de recomendação, ou seja, para que mostrassem que elas não que essa pessoa não estaria correndo o risco, então, de ouvir a mensagem, aqui no caso do apóstolo Paulo. Mas essa pergunta é importante. Mas será que o apóstolo Paulo necessitava de uma carta de recomendação aos irmãos em Corinto? E esta pergunta o apóstolo Paulo faz no verso 1, de 2 Coríntios capítulo 3, diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Ou seja, havia pessoas na igreja que estavam questionando a autoridade, a confiabilidade, a credibilidade do ministério do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo faz essa pergunta retórica, ou seja, quando ele pergunta, aqui ele está já dando a resposta, a resposta é não. Ele não precisava se recomendar novamente, recomendar seus irmãos de trabalho, e ele não precisava de uma carta de recomendação, porque os próprios coríntios que se converteram, eles eram a carta de recomendação do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, então, havia pregado a mensagem fidedigna, a mensagem do evangelho, e isto, então, gerou conversões. Isso, então, atesta que o apóstolo Paulo e seu ministério vinham de Deus, porque toda aquela igreja de Corinto, a igreja de Corinto havia sido convertida ao Senhor Jesus. E esta é a maior evidência de que o apóstolo Paulo e seu ministério eram de Deus, ele era um enviado de Deus, assim como os trabalhadores que com ele cooperavam. Olha só o que nos diz a revista. Falsos mestres acusavam Paulo de não possuir as credenciais de um apóstolo e por isso questionavam seu ministério e sua mensagem. Talvez falsos mestres estavam dizendo, relatando que talvez ele não era um dos 12, que não havia acompanhado o Senhor Jesus durante seu ministério de 3 anos, e eles usavam, então, esse argumento para invalidar, para questionar, colocar à prova o ministério do apóstolo Paulo. Mas, se lembrarmos, o próprio Senhor Jesus, ressuscitado, apareceu ao apóstolo Paulo e o chamou para ser apóstolo e revelou coisas inefáveis, coisas maravilhosas, tremendas a ele. Ele foi chamado, de fato, como ele disse, como um fora de tempo, mas chamado apóstolo como os demais, comissionado pelo Senhor Jesus Cristo. Sua mensagem era considerada insuficiente e seu ministério se caracterizava por fraqueza e sofrimento. Isto era o que os falsos mestres pensavam, de que a mensagem era insuficiente. Vejam só, eles estavam falando contra a própria mensagem do evangelho puro que o apóstolo Paulo estava pregando. Então eles estavam se colocando numa situação de fato de condenação.
Eles estavam rejeitando a palavra, rejeitando as boas novas. E diziam que o ministério do apóstolo Paulo se caracterizava por fraqueza. E nós lembramos que o apóstolo Paulo diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que quando ele era fraco, então ele era forte, ou seja, que ele vivia na dependência completa de Deus. E ele passou por muitos sofrimentos, por agressões físicas, por abandono de irmãos. Ele passou por naufrágios e muitos sofrimentos, perseguições, mas tudo isso, na verdade, era uma prova de que o apóstolo Paulo era um ministro de Deus e um apóstolo verdadeiro. Estas são as marcas de verdadeiros ministros. O sofrimento pela causa de Cristo. Paulo mostrou que a sua carta era muito superior, porque ele era recomendado pela mudança de vida dos cristãos coríntios. Vejam, como ele diz, que eles são cartas de Cristo. A própria vida dos coríntios manifestava que o ministério do apóstolo Paulo era verdadeiro, porque aquelas vidas haviam sido convertidas a Cristo Jesus. Os próprios coríntios eram as cartas de recomendação de Paulo. Essa transformação de vida nos coríntios ocorreu por meio do evangelho anunciado pelo apóstolo, sempre por meio do evangelho. Não há salvação, não há conversão sem o anúncio do evangelho de forma... Este é o meio ordinário que Deus usa para a salvação de vidas, por meio do evangelho. A prova e legitimidade do ministério de Paulo era o sucesso do evangelho em Corinto. Aqui está então o texto base, e nós vamos lê-lo novamente. Diz assim a palavra do Senhor: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Olha só que interessante. Conhecida e lida por todos os homens. Os homens viam a vida dos coríntios, o comportamento deles transformado, o brilho de Cristo neles. Então os homens conheciam aqueles homens e liam aqueles homens, por assim dizer, por causa de fato da transformação que Deus havia operado naqueles homens. Então eles eram a carta do apóstolo Paulo, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Que texto maravilhoso. Aqui nós lemos, produzida pelo nosso ministério, mas Paulo não está arrogando glória para si, porque ele vem a dizer, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Foi o Espírito do Senhor que agiu através de Paulo e dos demais cooperadores. E essas cartas, esses homens, essa carta de Cristo, foi escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Uma alusão aos 10 mandamentos, às tábuas da lei, que agora, na nova aliança, homens e mulheres do povo de Deus teriam a lei gravada nos corações. E aqui nós vemos então essa analogia, essa ilustração que o apóstolo faz daqueles homens como cartas lidas pelos homens e verificados e de que de fato o ministério do apóstolo Paulo era verdadeiro, a mensagem era verdadeira e é verdadeira.
tábuas de pedra e tábuas de carne. Moisés havia dado a Israel os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 9, verso 10. Deus pretendia que essa lei fosse escrita no coração do seu povo. Essa era a vontade do Senhor, conforme Deuteronômio capítulo 6, verso 6, que eu farei a leitura. Diz assim, Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que bênção! Esta já era a vontade do Senhor. Ela estava escrita no coração de alguns, como o Salmo 119:11 nos diz. Diz assim, Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119 é maravilhoso. O salmista anela pela lei de Deus e para obedecê-la. Como um todo, entretanto, o povo de Israel rejeitou o testemunho de Deus mediado por Moisés e não amou a lei de Deus e nem a guardou no coração. Como resultado, eles foram exilados na Assíria e na Babilônia. Então ocorreram os exílios no Reino do Norte, as 10 tribos de Israel, e no Reino do Sul, para com Benjamim e Judá. Primeiro no Reino do Norte, pela Síria, depois no Reino do Sul, pela Babilônia. Contudo, profetas falaram de um dia vindouro quando Deus restauraria o seu povo do exílio. Jeremias 31, capítulo 31, verso 33, Ezequiel 11, 19, capítulo 36, verso 26 também. Nesse dia, todos os povos de Deus obedeceriam a ele em justiça e guardariam a sua lei. Embora essa promessa não será totalmente cumprida até que o nosso Senhor Jesus volte, Paulo indicou que ela já havia começado a se cumprir mesmo durante o seu próprio ministério. Por essa razão, o seu ministério ultrapassava até mesmo de Moisés. Essas considerações são da Bíblia de Genebra. É muito interessante essa última consideração. O ministério do apóstolo Paulo ultrapassava até mesmo o de Moisés, porque o apóstolo Paulo já vivia no período da nova aliança. O Messias havia se manifestado. O Messias havia vindo. O prometido Salvador de Israel havia vindo. Então, ultrapassava o de Moisés, que prenunciava ainda a vinda do Senhor. Carta de Cristo. Então, nós veremos o que o autor da revista nos diz a respeito desse termo. O apóstolo Paulo havia sido instrumento de Deus para que os coríntios fossem salvos, os quais foram alvos da promessa da nova aliança. Por esse motivo, os coríntios são chamados de carta de Cristo. A obra do Espírito na vida dos coríntios era inquestionavelmente verificável. Vejam só. Era indubitável, era certo. Não havia dúvidas de que Deus havia operado naquelas vidas. Que assim seja em nossas vidas também, que as pessoas não tenham dúvida de que nós andamos com Deus, de que nós fomos transformados, regenerados, que não tenham dúvidas da nossa salvação. Isso é interessante nós dizermos. No sentido de uma vida completamente consagrada ao Senhor, de amor a Deus, e assim de perseverança até o final, até o nosso último suspiro, firmes no Senhor, amando a Deus, firmes e fortes, clamando, proclamando o senhorio de Jesus Cristo. A transformação realizada pelo Espírito Santo é interna, no coração, vejam só, é interna, é uma obra que Deus faz no coração e que se
revela através do nosso comportamento, das nossas ações, das nossas atitudes. Assim como nos evangelhos nós lemos que não pode a árvore má dar bom fruto e a árvore boa dar mau fruto. Pelos frutos se conhece a árvore. Deus estava escrevendo sua lei no coração da igreja. Jeremias capítulo 31, versos 31 a 33. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que bênção esse texto da palavra do Senhor. Nós vemos então que após os dias do exílio, viria um dia em que o Senhor imprimiria na mente do seu povo as suas leis de uma forma que eles soubessem o que agrada ao Senhor, de uma forma que o Espírito Santo os constrangerá quando pecarmos, quando falharmos, e de uma forma então que nós as teremos no coração. E nós somos povo do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Deus. Cartas vivas. Assim como os crentes de Corinto, todo cristão é uma carta de Cristo. A vida daqueles que creem no Evangelho deve refletir Jesus, necessariamente, obrigatoriamente. Se nós cremos no Evangelho, nós devemos refletir o brilho do Senhor Jesus. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Devemos refletir a Cristo Jesus. Seus desejos, ações e pensamentos devem ser caracterizados pela obediência ao Senhor. E é o ensino do Senhor Jesus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Olha só. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Diz o Senhor Jesus. Em João capítulo 15, nós vemos quando o Senhor Jesus fala a respeito de que Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Se estamos nele, nós damos muito fruto. E aquele que ama o Senhor, guarda os seus mandamentos. Obediência ao Senhor. Nossa vida deve ser lida e conhecida pelas pessoas ao nosso redor. O Espírito Santo transforma a nossa vida para que sejamos uma mensagem viva da história da redenção. Ou seja, nossa vida testifique a palavra de Deus, a história da redenção. Que seja claro para os homens de que a Bíblia é verdadeira, de que a palavra de Deus transforma vidas. Uma história de graça e amor que começou na eternidade, revelou-se nos livros da Bíblia, a palavra de Deus, e nos conduziu a Cristo. Nos conduziu a Cristo, o Evangelho, as boas novas. Indo para a nossa conclusão, Mateus capítulo 5, os versos 14 a 16, o nosso Senhor Jesus diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha só, alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Vejam, nós somos a luz do mundo, os discípulos eram a luz do mundo e nós também somos a luz do mundo. E como luz devemos brilhar e devemos, então, manifestar neste mundo a glória de Deus e pregar o Evangelho para que as pessoas, então, sejam impactadas por nossa vida, um testemunho de Cristo. E é o que o Senhor Jesus diz, para que as pessoas vejam nossas boas obras, nossas ações, nosso comportamento, nossas falas e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Assim deve ser para conosco, querido adolescente, devemos brilhar a luz de Cristo, não devemos estar, como posso dizer, afastado das pessoas, em solidão. Não, devemos estar em contato com as pessoas, nos conversando e então podendo assim brilhar a luz de Cristo, mostrar a graça de Deus em nossas vidas. Conclusão. Último texto para nossa reflexão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, em Romanos, em sua carta aos Romanos, então, ele diz que todas as coisas que acontecem na face da terra acontecem e cooperam para o nosso bem. Vejam só, a pandemia em que nós estamos vivendo cooperam para o nosso bem, se nós amamos a Deus. Eu amo a Deus. Você ama a Deus, querido adolescente? Então saiba que a pandemia, e não somente a pandemia, mas todas as coisas que acontecem, essas coisas cooperam para o nosso bem. Daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor, nós que fomos chamados. E o nosso bem consiste em sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Lembramos que nós fomos criados à imagem de Deus, mas a queda nos afetou, o pecado de Adão nos afetou. E essa imagem só é recuperada através da salvação em Cristo Jesus. E então ocorre a santificação, nós vamos nos conformando à imagem de Cristo cada vez mais, através da santificação, mas a conformação que o Senhor espera será concluída quando o Senhor Jesus voltar, em sua segunda vinda. Nós, então, seremos semelhante ao nosso Senhor Jesus, porque não teremos mais pecado, não teremos mais pecado. E assim poderemos adorá-lo e servi-lo em totalidade, sem pecado algum. E no céu, então, nós adoraremos ao Senhor Jesus, Rei único, digno de toda honra e glória e louvor. Assim, queridos adolescentes, que Deus o abençoe, que Deus te abençoe e tenham um excelente domingo na presença do Senhor e assim um domingo abençoado por Deus, abençoado junto aos seus pais e que Deus assim nos abençoe e nos conceda uma semana maravilhosa em sua presença. Que Deus te abençoe e até a próxima.